Oi, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance, um podcast que vem tratar de governança de uma maneira descomplicada. Bom, nós vamos hoje direto ao assunto, porque tem muita coisa aqui para falar, tá? E eu já tô com o Jordan, vamos lembrar, o Jordan tá numa plataforma online, porque o Jordan mora nos Estados Unidos e eu moro em Portugal, tô gravando aqui de Lisboa. E o Jordan tá já esperando aqui para entrar conosco. Rapidamente, no último episódio, a gente falou um pouco de cibersegurança e inteligência artificial. E a gente e eu contei para vocês que eu, a gente tem aí os planos, espero que aconteça, de uma próxima temporada que vai tratar só de inteligência artificial. Então a gente vai poder se debruçar no assunto com mais profundidade, porque vai ser a temporada inteira de inteligência artificial. No último episódio, a gente falou rapidamente sobre a mudança que a inteligência artificial está trazendo para a cibersegurança. E aí, hoje, a gente vai falar do quê? A gente vai falar dos riscos todos que a gente vem tratando até aqui. Ataques cibernéticos, é, medidas de atenção, é isso, Jordan? A gente está falando de diferentes riscos com diferentes medidas de atenção que a gente precisa adotar aí no nosso dia a dia, né? As empresas precisam adotar a governança, as boas práticas, as boas práticas em cibersegurança, aliada à tecnologia. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho mais desses riscos. E com isso a gente vai encerrar o tema cibersegurança e no último episódio a gente vai tratar do quê? A gente vai fazer aqueles takeaways que eu contei para vocês no último episódio, né? Então no próximo episódio, que é o último episódio da temporada, nós vamos falar sobre tudo que a gente falou nos 4 episódios anteriores. A gente vai lembrar os principais conceitos e a gente vai tirar dali aquelas medidas práticas que vocês vão poder tomar no dia a dia aí para pensar na governança corporativa em cibersegurança das empresas de vocês, tá bom? Jordan, tudo bem? Tudo bem, Gil? Tudo Novamente é um bom. prazer estar aqui com vocês. Sempre bom poder, né? Uma discussão muito enriquecedora, muito bom a gente poder falar disso. Eu que E agradeço, Jordan. E as discussões elas acabam ficando longas demais, porque a gente aqui tenta respeitar o tempo, mas é muito assunto para tratar. Mas hoje a gente vai se policiar, né, Jordan? exato. Vamos lá, Jordan. Eu vou já jogar aqui a pergunta, pode ser? Bora lá. Principais medidas de gestão de risco cibernético. Medidas de gestão de risco cibernético nas pequenas e nas médias empresas. Quais são elas? Que a gente Olha, faz? O que as pequenas e médias empresas precisam fazer, aquelas que têm ou uma governança que ainda não aborda a cibersegurança, ou não tem governança ainda, mas está pensando em ter, ou já tem alguma governança, mas precisa revisar, quer dizer, as políticas precisam ser revisadas. Por quê? Porque nós vivemos um mundo em constante mudança. E da mesma forma, todas essas políticas e boas práticas, elas precisam estar sempre sendo atualizadas. Então, empresas que estão pensando em revisar suas políticas da mesma forma as políticas de cibersegurança, o que essas empresas precisam pensar nesse momento, Jordan? perfeito. Acho muito boa a pergunta, Gil. O que eu vejo em relação a isso, né? As empresas precisam estar organizadas. Elas precisam ter um guia, né? Ou diferentes guias. Então, assim, a implementação, com certeza, da governança vai auxiliar demais na implementação das políticas, né? Para a gente poder ter as políticas de segurança, poder conseguir fazer a avaliação dos riscos, né? Poder ter toda a parte de treinamento e conscientização dentro disso. Então, assim, é difícil a gente tentar conduzir alguma coisa e tentar ficar seguro e
se manter seguro, como você bem colocou, né? Devido a todas as mudanças que acontecem a todos os momentos, é muito difícil a gente conseguir fazer isso se a gente não tiver um plano, se a gente não tiver um guia, um norte, né? Então eu acho que assim, setar limites, vamos definir, ó, quais são os boundaries aqui que a gente pode, né? O que, até onde a gente pode seguir. E eu acho que toda essa parte de monitoramento contínuo, proteções, é óbvio, né, que a parte de sistêmica, tecnologia, vão ter as suas atualizações, vão ter os seus updates, né? Mas se a gente não tiver muito bem organizado a questão governamental disso, né, a maneira de administrar isso, de gerenciar isso, a coisa vai ficar meio solta. Então, no meu ponto de vista, este é o principal item. Quando a gente vai e define muito bem um modelo de governança, onde a gente consegue ter todas as estruturas de políticas, padrões que a empresa precisa seguir, né? Isso facilita demais. E quando você fala governamental, você quer dizer a governabilidade disso, né? A empresa, ela tem ali ela tem obviamente uma administração, ela tem ali, e aí a gente nem, não tem tempo aqui de entrar nas diversas formas de organizações, Uhum. mas vamos admitir que todas as empresas têm ali uma administração que toma as principais decisões e olha para as principais questões e, a bem da verdade, traça o destino, traça o futuro daquela organização através de um plano, né? E através de boa governança, e através de um bom plano para os seus colaboradores. Então, se a gente pensar nisso, a gente está falando de governabilidade das empresas. E aí, eu acho que é isso que você quis dizer aqui, certo? Perfeito, um termo difícil, mas sim. Isso. Exatamente. Então, quer dizer, essas medidas todas que você menciona, setar limite, governança, treinamento de usuários, análises externas, auditorias, quer dizer, tudo isso é parte de um grande conjunto de Uhum. regras estabelecidas dentro da empresa, é, regras essas que precisam ser efetivamente aplicadas e que precisa haver uma conscientização, um aculturamento daquelas pessoas que estão sujeitas a essas regras, né? E aí e esse conjunto, esse regramento todo, a gente pode chamar até de a soft law, né? Porque a gente Exato. o hard law, que é a legislação a partir do Estado, né? Do Estado-nação, e a gente tem a soft law a partir das regras trazidas e criadas, estabelecidas dentro da própria corporação. Bom, colocou todas essas regras, né? Colocadas todas essas regras, aculturou, preparou, educou os usuários, os colaboradores, para a correta aplicação de tudo isso, né? O que mais que sobra? Quando imagina que isso foi feito de uma maneira rigorosa, políticas, governança, limites, tudo isso foi feito, treinamento. Uhum. O que mais que ele precisa, o que mais que essa alta administração da empresa precisa se preocupar? Manter, né? É, Eu acho que esse é o ponto, porque muitas coisas, né? O que acontece é assim, a gente implementa, fica com a melhor tecnologia, fica com o melhor conceito, com os melhores limites, né, estabelecidos, mas bem como a gente viu no último episódio, uma mudança de um AI, né, de uma inteligência artificial, ah, qualquer coisa nesse sentido e a própria mudança do dia a dia das empresas faz com que as regras necessitem ser atualizadas, né? Então, assim, é manter isso, né? Eu acho que quando a gente fala de segurança, o nosso maior risco na segurança não é poder medir a segurança, é aquilo que você não conhece. Então,
Se você conhece, você sabe que você tem um determinado problema de segurança, mas você está administrando aquilo dentro da sua governança, perfeito. Agora, o desconhecido é o maior causador de problemas aqui na cibersegurança. Entendi. E por onde que as empresas começam, Jordan? A gente perguntou em um dos episódios anteriores, onde que as empresas falham. E agora a Exato. pergunta é outra, onde que elas começam para poder implementar tudo isso, para implementar esse conjunto de medidas que vai só trazer benefícios em termos de proteção à própria empresa. Tem um termo muito interessante, eu gosto bastante, que ele chama de cyber hygiene, né? De cyber higiene, né? Que é, na verdade, o seguinte, da mesma maneira que a gente brinca, né? Ó, lave suas mãos, lave o seu computador, né? Então, assim, o que que a gente quer dizer com isso dentro da cultura de cibersegurança? É que você precisa não só manter toda a política, né, que foi criada, manter toda a administração, mas também buscar ajuda, né? Eu acho que a gente tem que entender aqui, você até comentou um pouquinho de uma auditoria, de um serviço de busca, né, de penetration test, que são justamente tentativas de intrusão em sistema para poder ver quanto protegida a sua empresa está. Uh, Essa parte de buscar ajuda, estruturar o plano, fazer essa limpeza que a gente falou, né? Não deixar os resíduos, não deixar os dados antigos largados, vamos assim se dizer, né? Dentro da empresa, avaliação do risco. Como que a gente vai tomar decisão se a gente não tem uma avaliação do risco? A gente precisa ir entender o tamanho dele, priorizar diferentes rankings, né? Para saber qual que é realmente que precisa ser remediado, precisa ser resolvido o quanto antes. E de novo, né? Tendo resposta a incidente, sabendo que incidente é uma coisa que pode sim ocorrer, não é aquela história, só vai acontecer com o meu amigo, né? Só vai acontecer com a empresa vizinha. Não, pode acontecer. Então a gente tem que estar como tecnologia, como governança, tem que estar muito bem preparado também para considerar se eu tiver um problema, como que eu resolvo isso? Se eu tiver um incidente, como que eu resolvo isso? Né? Eu acho que esses são os pontos principais aí para um start. Organização, né? De maneira resumida, se organizar, se organizar como? Criando esses planos e começar daí todas as etapas para que a coisa funcione e flua melhor. Então, deixa eu ver se eu entendi bem aqui. Sou uma empresa, pequeno porte, não tenho ainda uma política muito estabelecida, quer dizer, tenho aquelas regras faladas, né? Uhum. Estabelecidas de maneira oral e em que as pessoas sabem mais ou menos como as coisas devem funcionar, mas não há uma política forte e não há um departamento que fica reforçando essas políticas, não tem um departamento de compliance que fica reforçando essas políticas, etc. Sou essa empresa que estou nesse estágio. Uhum. E aí eu quero entender aqui como é que não tenho nada e quero construir alguma coisa, da onde eu parto? Se eu entendi bem da sua fala, eu tenho que partir de um risk assessment, ou Exato. ou uma auditoria de risco, né? Quer dizer, eu vou. E isso, gente, esse risk assessment parece um nome muito difícil, mas não é, não, tá? Esses termos em inglês parece que são mais sofisticados que realmente são. Na verdade, o que que é o risk assessment? Nada mais é do que entender o nível de risco onde se encontra a sua empresa. Então, você estabelece. Tem dois componentes muito simples. Você faz uma verificação dos riscos que existem e você estabelece o apetite de risco. Muito bem. Aí você cria uma matriz de risco e a partir dali você faz o quê? De novo, né? Treina as pessoas, estabelece aquelas regras a partir daquela matriz de risco e segue tendo um bom gerenciamento de risco, tá? Exato. Então, é isso que o Jordan está dizendo. Bom, vamos pensar que se você não tem nada e precisa fazer alguma coisa, um bom passo inicial é um risk assessment,
tá? E aí você vai entender onde você está colocado, qual o nível de risco que você tem, e isso, obviamente, que aqui a gente está falando no contexto da cibersegurança, mas não é só para cibersegurança, né? É. E a gente está muito focado nesse ponto, mas esse risk assessment serve para tudo. É, e no contexto da cibersegurança, que é objeto da nossa conversa aqui, é, logicamente que você pode ser uma empresa cujo seu objeto, né, o seu foco principal é desenvolver tecnologia, e daí você tem uma gama de leis as quais você tem que observar muito maior do que aquela empresa que é só uma usuária de tecnologia, né? Então, obviamente, esse risk assessment e a política que nasce a partir dele, a política de risco que nasce a partir dele, eles têm que ser adaptados, né, à realidade daquela empresa, porque cada empresa tem uma realidade, né? É isso, Perfeito. Eduardo. Falei, Perfeito. Exatamente, né, Gil? A criação de um, entendi de bem, um- então, aqui. Perfeito, a criação de um comitê, né, para você poder começar a organizar, tudo isso vai fazer parte aqui dessa implementação de cibersegurança. E como você bem colocou, né, risk assessment, avaliação de risco, isto cabe não somente para cibersegurança, como para qualquer outra atividade que você vai analisar dentro da empresa, jurídica, né, ou qualquer outra Criar coisa uma desse. matriz. Exato. Muito bem. E para a gente estabelecer, né, quer dizer, a partir desse risk assessment e para a gente estabelecer uma política, né, não só olhando o aspecto do risco, o apetite de risco, mas obviamente que você aí indo para a área da compliance, quer dizer, você tem que estar compliant, então, portanto, você tem que observar a legislação aplicável àquela situação. É, o que que você diria aqui que são as principais regras de cibersegurança que as empresas deveriam olhar se elas estão, né, começando, se elas ainda não têm uma política, ou elas já têm uma política, de novo, tem uma política que quer dar uma melhorada. Quer dizer, o que que Uhum. a gente precisa olhar quando a gente vai partir deste ponto? Perfeito. Existem, como você bem colocou, né? Existem assim, algumas que são gerais a todas as empresas, a todo tipo de negócio, que é, por exemplo, a implementação da ISO 27001, né? E isso vai estar muito relacionado com a cibersegurança, como que você implementa isso dentro da empresa, quais são as políticas, né? Ele vai te auxiliar muito, muito, muito nesse sentido. Você tem a gente chama no Brasil de LGPD, aqui na Europa e nos Estados Unidos eu acho que é GDPR, né? Que é a proteção aqui dos dados do seu, né? Do seu consumidor, né? Como você faz o armazenamento correto disso, para que esses dados evitem de ser vazado, não guardar estes dados contigo, né? Tem N pontos aqui bem específicos que ajudam, norteiam muito bem como a empresa deve conduzir. E claro, existem os que são específicos, né? Se você é uma empresa, por exemplo, que trabalha com dados médicos, você tem que seguir a HIPAA, né? HIPAA, né? Então, você tem que seguir para que você tenha a proteção dos dados dos seus pacientes, dos médicos. Raipa, Jordan, desculpa, ela se aplica em qual jurisdição, de onde a gente está falando? Porque, por exemplo, a ISO, eu sei que a ISO, ela vamos lembrar o que que é a ISO, né? Ela é uma organização para, standardization, Exato. certo? Padronização, né? Quase uma Isso, padronização. isso. Uhum. Então, ela é uma organização que, na verdade, trabalha nas normas de padronização e ela se aplica globalmente. É, essa ISO 27001 que você menciona, salvo engano, é a ISO com a ISO barra IEC 27001. A IEC também Exato. Uhum. é uma organização, também para padronização, mas daí do setor eletroeletrônico, não é isso? Eu vou até dar uma checada nisso, mas salvo engano é isso mesmo. E aí, para além da ISO, que globalmente conhecida, né? E aí você pode aplicar a ISO como um padrão, quer dizer, criar suas políticas a partir do padrão ISO.
Você mencionou a Raipa, né? A Exato. Raipa, ela é alguma coisa similar, né? Ou já é um outro tipo de regramento? Eles são os regramentos voltados para você realmente estar em compliance, né? Então, assim, ele te passa todas as medidas necessárias para que você fique em compliance em relação aos órgãos que têm relação com saúde. Então, fazer a proteção realmente do seu paciente, né? Você não pode ter o vínculo do nome do paciente, carteirinha de convênio, né? Ah, quais são as doenças que ele tem, todo esse tipo de coisa. Não pode, né? Os medicamentos, isso tem que estar super bem protegido. Uhum. E a gente tem um outro que é muito parecido também, Gil, que engloba, e é global também, né? Que é o PCI, né? O PCI. O PCI ele está voltado para as instituições financeiras, principalmente cartão de crédito. Você tem que ter isso muito bem segmentado, né? Quando você trabalha a cibersegurança aqui, para que, de novo, evite o vazamento de dados, toda essa parte de segurança realmente em relação aos dados do seu cliente, do seu consumidor, que está passando os dados de cartão, qualquer meio de pagamento. Então, é importante que, como norteador, né, a ISO 27001, ela vai auxiliar demais, a Lei Geral de Proteção de Dados vai auxiliar. Agora, se você tem negócios que são específicos, que trabalham com o setor médico, ou negócios que são específicos, que trabalham com a parte de pagamento, né? Seria aí a AIPA, o PCI. Existem outros, LGBA, que é mais voltado também para a parte financeira, né? Então, assim, a gente tem diferentes compliances a serem seguidos. Tá. Então, quer dizer, tem um regramento todo específico a depender do segmento, né, de atuação daquela determinada empresa, Exato. e você tem também algum regramento que ele é um pouco mais padrão, e aí ele serviria genericamente falando, ele se aplicaria a ISO, e aí eu entrei aqui rapidamente, só para, olha, International Organization for Standardization. Tá? Finalization. Isso aí. E só um detalhe importante, tá, gente? A ISO, é, ela não é o acesso ao regramento trazido, quer dizer, e aí a gente não pode chamar de regramento aqui, né, Jordan? Porque aqui a gente está falando, é, Isso, nesse caso, ele é um guia, né, Gil? Ele guia. vai, ele vai te nortear. Diferente de uma Hyper e de um PCI, que é uma coisa quase que mandatória para que você fique dentro daquele setor, né? Entendi. E aí, no caso da ISO, por exemplo, a 27001, que trata da cibersegurança, né, da segurança da informação, nesse caso aqui, da cibersegurança, nesse contexto de cibersegurança, o acesso a isso não é gratuito, tá, gente? Exato. É pago, né? Então, vale aí também essa observação. Bom, Jordan, eu acho que abordamos aqui as questões de cibersegurança do ponto de vista de como é que eu me protejo, né? Como as Exato. empresas têm, o que as empresas vão fazer para se proteger. E eu sei que eu estou no tempo, eu preciso encerrar, tá? Poxa, Então, Gil, posso dar uma coisinha antes aqui, só uma pinceladinha, ainda mais porque no próximo, na próximo, certeza, você pode e deve, porque a gente se despede do Jordan nesse episódio. Então, poxa, eu já vou aqui agradecer imensamente a presença dele, o tempo que ele dedicou à gravação desses episódios todos, ao tempo de estudo, e quero te agradecer imensamente. Voltará em outras temporadas. Quem sabe ele não dá uma pincelada aqui já em alguma das próximas. E é isso, Jordan. Sinta-se convidado para voltar sempre, tá? muito obrigado Por novamente, favor, Gil. deixa seus recados. Na verdade, assim, eu fiquei, poxa, vocês vão falar muito, né, na próxima temporada de inteligência artificial. Lembra lá do 42027, né, que vai ser uma outra ISO para vocês comentarem lá um pouquinho de relação cibersegurança com inteligência artificial, uma nova que está entrando aí, né?
E assim, novamente, só tenho a agradecer. Sempre super bom conversar contigo aqui, conversar com o pessoal, poder trazer informações, né, que a gente sabe que é relevante para o mercado. Então, eu só tenho a agradecer. Espero que possa ter contribuído. E, como vocês já sabem, vocês têm o meu contato. Fiquem à vontade para qualquer questionamento. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu que agradeço, Jordan. Nós que agradecemos. Contato do Jordan, gente, só para lembrar, lá no link do episódio, no episódio tem o link de contato do Jordan, tá? E aí, se quiser tirar dúvidas, enfim, pode entrar em contato aí com ele, que o Jordan tá super à disposição, ele já me disse isso, tá bom? É, eu acho que é isso. Próximo episódio a gente encerra essa temporada. E a gente encerra essa temporada falando um pouco do que a gente falou até aqui, fazendo um resumo do que a gente falou até aqui e lembrando, tirando daqui os takeaways para a gente aplicar aí para o nosso dia a dia, tá bom? Não vou esquecer do se inscreve, deixa o like e compartilha aqui no canal do YouTube. E ouve a gente no Spotify. Obrigada, gente. Tchau, tchau.